Vamos estudar sobre o homem mais forte da Bíblia. Vamos estudar sobre Sansão. E eu sei que alguns meninos acá estão fazendo jiu-jitsu, não? Malcolm, não, fazendo jiu-jitsu. Ele quer ser um homem forte. Mas hoje vai ser muito legal, porque biblicamente há muitas coisas que Deus nos quer ensinar, lendo o livro de Juízes. Amém? Então, vamos a Juízes. Vamos a começar no capítulo 13 de Juízes. Vamos lá. Amém? Capítulo 13 de Juízes começa o relato de Sansão. Amém? Amém. E obviamente queremos, como igreja, nos encanta estudar toda a Bíblia. Antigo Testamento, Novo Testamento. A semana passada estudamos sobre o plano de salvação, lembram? Sim. E esta semana vamos estudar sobre Sansão. Então, Juízes capítulo 13. Vamos começar em versículo 1. A Bíblia fala: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. A história de Sansão começa com Deus disciplinando o povo de Deus. Por quê? Porque eles se haviam tornado aos ídolos. E durante todo o livro de Juízes, você pode ver que Deus levanta um líder, mas depois o povo se abandona a Deus. Deus castiga o povo sofre, o povo ora a Deus e Deus salva o povo por meio do líder que ele levanta. Então, aqui, o povo judeu estava dominado por os filisteus por 40 anos. 40 anos é muito tempo, amém? A maioria de vocês não tem 40 anos. Somente uns pouquinhos acá temos 40 anos. Mas a maioria de nós, 40 anos é muito tempo, amém? Vamos ao versículo... Mas a mulher mais bonita de 40 anos, amém? Versículo 2, a Bíblia fala: certo homem de Sorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermenta, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Uau! A Bíblia aqui fala sobre o anjo aparece à mãe de Sansão. Ele não havia nascido ainda. E Deus fala: você vai ter um filho. Mas ela era estéril. Um milagre. Seu filho começará a libertação de Israel. O título da classe de hoje é Sansão, destinado para a libertação. Deus iria usar Sansão para libertar ao povo de Israel dos filisteus. Amém? Deus tinha um destino incrível para Sansão antes de ele nascer. Amém? Deus é assim conosco. Deus, antes de nós nascer, Deus tinha um destino para cada um de nós. Deus ama a todos nós, amém? E Ele tem um destino incrível para cada um de nós. Olha, vamos pular aqui a Jeremias capítulo 1, vamos lá. Vamos. Em Jeremias capítulo 1, a Bíblia falando do Jeremias,
o profeta de Deus, fala isto sobre ele no versículo 4. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Fala, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Amém? Jeremias. A maioria dos historiadores pensam que ele tinha mais ou menos 18 anos. E Deus fala, antes de você nascer, eu tinha um propósito para você. Amém? Agora, nós vivemos na era de Jesus. Amém? Deus tem um plano incrível para nós também. Amém? Cada um de nós, Deus tem um plano incrível. Não é um plano de matar filisteus. Amém? Esse é o Antigo Testamento. O plano de Deus não é de matar. O plano de Deus para nós é de salvar. Amém? É um plano de Deus utilizar a cada um de nós e nossos talentos, fraquezas, fortalezas para salvar a esse mundo tão perdido. Amém? Esse é o plano de Deus para cada um de nós. Amém? Voltemos a Juízes, capítulo 13, para continuar com nosso estudo. Então, como vemos, Deus tinha um grande plano para esse homem, Sansão. No versículo, mesmo capítulo 13, depois ele nasce, ele se aparece, o anjo se aparece a seu pai, a sua mãe, e finalmente ele nasce. No versículo 24 fala assim, a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maanedã, entre Sorá e Esaú. Uau! Ainda de menino, o Espírito de Deus estava agindo nele. Amém? Para que utilizou Deus a Sansão? Vamos saber para quê. Vamos saber várias coisas que Deus utilizou a Sansão. Amém? Vamos em capítulo 14, versículo 19. Obviamente não temos tempo para ler os 4 capítulos, mas vamos ver algumas coisinhas que Deus utilizou a Sansão. Capítulo 14, versículo 19, fala assim, então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa de seu pai. Primeira coisa que faz Sansão, e mata 30 homens. Uau! Imagina, 30 homens. Um homem sozinho mata a 30. Isso é quase impossível. É como você sozinho jogar contra 2 times de futebol e vencer-lhes. Sansão, sozinho, matou 30 homens. Ontem, os meninos gostam de jiu-jitsu muito, e ontem houve a luta de Anderson Silva contra Sonnen, não? E venceu, segundo round, venceu Anderson Silva, amém? Amém. Mas esse é um homem somente, normal. Mas Sansão, sozinho, matou 30 homens. E esses homens eram filisteus, inimigos de Deus. Sigamos lendo. Capítulo 15, versículo 7. Fala, Sansão lhes disse, já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. Aqui ele se enfrenta aos filisteus outra vez. E a Bíblia fala que ele fez neles uma terrível matança. Uau! Não fala número, mas
era bastante forte. Matou mais filisteus que dominavam Israel. Vamos também a capítulo 15, versículo 14. Fala, quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas de seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Uau! Deus estava com ele, hein? Imagina, ele encontrou uma carcaça de um jumento, um osso. E com um osso ele matou 1000 homens. Nenhum outro homem na história da Bíblia matou tantos homens como Sansão. Ele sozinho matou 1000 homens. Sozinho, com um osso. 1000 homens. 1000 homens que eram inimigos de Deus. Para libertar ao povo de Deus. Vamos ao capítulo 16 agora. E em capítulo 16, vocês sabem a história. Sansão tinha cabelo longo e bonito, como Joey tinha antes. Joey tinha cabelo loiro, longo, não? Joey cortou seu cabelo. Mas a força de Sansão, como entendíamos, estava em seu cabelo, em Deus, operando por sua fé em seu cabelo, amém? Então vocês sabem a história que Dalila engana ele corta o cabelo, e depois, isto é o que acontece no versículo 20, capítulo 16, versículo 20. Então ela chamou, Sansão, os filisteus estavam atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Cortou seu cabelo. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos. Uau! E o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um molinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Amém? Muito forte aqui. Como Sansão pecou contra Deus, Deus tirou sua força e os filisteus o prenderam a ele. E como disciplina, tiraram seus olhos. Uau! Furaram seus olhos. E a Bíblia fala que seu cabelo começou a crescer de novo. Malcolm, seu cabelo cresce muito rápido. Precisa um corte cada 2 semanas. Meu cabelo cresce muito lentinho. Porque quase nem tenho cabelo. E cada vez cresce menos. Cada vez tenho menos cabelos na minha cabeça. Mas o cabelo de Sansão crescia rápido. Sigamos lendo para ver o que acontece. No versículo 23. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom, para festejar. Comemorando sua vitória, diziam, o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. A fama de Sansão era a qual que ele matava muitos filisteus. Versículo 25. Com o coração cheio de alegria, gritaram, traga-nos Sansão, para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre a coluna, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão, ponha-me onde eu possa papar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui Sansão é levado para fazer mofa dele. É a palavra mofa? Para divertir dele. Tirar sarro. Como é? Tirar sarro dele. E
quando estão falando dele, rindo-se dele, ele fala, coloca-me onde estão as duas colunas principais do templo. A Bíblia fala aí que todos os líderes filisteus estavam lá. Estes homens que eram inimigos de Deus, que adoravam um Deus horrível, Dagom. Todos os líderes filisteus estavam abaixo do templo. E em cima do templo havia 3.000 filisteus. Vamos ver o que acontece aqui. Versículo 28. E Sansão orou ao Senhor, o soberano Senhor, lembra-te de mim, o Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faça com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna, e a esquerda na outra, disse, que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes, e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram em Sorá, a Estaol, no túmulo de Manoa, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Uau! Que incrível! Sansão, ele se coloca entre as colunas e ele ora uma vez mais. Deus, Pai, eu quero vingar-me deles. Dá-me uma vez mais força. Deus dá força a ele e ele derruba o templo. Todo o templo cai sobre os líderes pagãos e morrem eles, e morrem todos os 3.000 homens. Em sua morte, ele matou mais que em sua vida. Amém? E isso é como se pode assemelhar a Jesus. Jesus, com sua morte, salvou mais que em sua vida. Amém? E com sua morte, todos nós hoje temos a oportunidade de ser salvos. Amém? Amém. Mais de 3.000 pessoas matou Sansão sozinho. Amém? Com Deus. Nenhum homem mais da história destruiu mais inimigos que Sansão. Sem dúvida, Deus tinha um plano incrível para ele. O plano de Deus para ele, como falei ao princípio, era o plano de libertar aos israelitas dos filisteus. E ele logrou isso, liderando eles por 20 anos. Amém? Deus usou ele. O plano, o que Deus fala, se cumpre. Amém? Agora, o que vamos fazer agora, eu quero que vamos saber 3 lições, biblicamente, sobre a vida de Sansão. Amém? Vamos ver 3 pontos práticos para nós hoje, que podemos aprender da vida de Sansão. Amém? Porque todos nós, aqui, que seguimos a Jesus, queremos ser como Jesus. Amém? Jesus foi um líder. Amém? Liderou o mundo. E qualquer pessoa que é um cristão também é um líder. Amém? Por quê? Porque estamos liderando pessoas a Cristo Jesus. Amém? Então, há 3 ensinanças de liderazgo muito importantes para nós hoje aprender. Amém? A primeira lição é a lição de como se fala viver? Viver uma vida dupla. Você entende? Uma vida dupla. Sansão liderou Israel por 20 anos. Era o líder do povo de Deus. Mas ele tinha muito pecado escondido. Vamos ver algumas escrituras sobre isto. Amém? Vamos a voltar ao capítulo 14. Amém? Em capítulo 14, versículo 1, fala assim: Sansão desceu a Timná e viu ali uma mulher do povo filisteu
Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Timna. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes? Ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus, incircuncisos, para conseguir esposa? Sansão, porém, disse a seu pai: consiga-a para mim. É ela a que me agrada. Uou! Sansão, que triste! O líder do povo de Deus comete um grave pecado, casando-se com uma mulher filisteia. A Bíblia fala na lei de Moisés que o povo de Deus se casa com o povo de Deus, amém? Discípulos se casam com discípulos, cristãos se casam com cristãos. Era um pecado muito grande que Sansão se casara com uma mulher que adorava o deus Dagon. Mas ele pecou ante seu Deus, fazendo isto. Não somente isso. Vamos seguir lendo aqui. Versículo 4 fala: seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Muito interessante isso aqui. A Bíblia fala que, ainda que Sansão pecou, Deus utilizava esse pecado para que ele matara os 30 homens que limos ao princípio. Deus ama tanto a cada um de nós, que ainda em nosso pecado, Ele nos pode utilizar. Amém? Não é um plano de Deus, mas Deus tem que utilizar a Sansão de alguma maneira, e utilizou. Vou utilizar você ainda de seu pecado. Versículo 5, vamos seguir lendo cá. Sansão foi para Timna com seu pai e sua mãe. Quando se aproximaram das vinhas de Timná, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem a seu pai, nem a mãe, o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Uau! A força de Sansão, um leão, vai contra ele, e ele, com suas mãos, mata o leão. Mas, sigamos lendo, versículo 8, muito interessante. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou a seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Uau! Outro pecado muito forte de Sansão. De acordo com a lei de Deus, você não podia tocar um cadáver. Se você toca um cadáver, você fica impuro por certos dias. E Sansão matou um leão. Um pouco depois, abelhas tem mel aí, ele come do cadáver. E ele se torna ritualmente impuro ante Deus. E não somente isso, ele leva mel a quem? A seus pais. Seus pais comem. E eles também se tornam impuros ante Deus. O pecado de Sansão afetou seus pais. É o mesmo conosco. Todos nós somos líderes para Deus. Mas quando nós pecamos, nosso pecado não somente afeta a nós, afeta aos que estão perto de nós. Por isso temos que ser radicais contra o pecado, amém? E muito incrível o que ele fez aqui. Depois, se seguimos lendo, ele se casa com essa mulher. E versículo 10 ao 12 fala isto. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa, como era costume de noivos. Quando ele chegou, trouxeram 30 rapazes que o acompanhavam na festa.
Vou propor-lhes um enigma, disse-lhes Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Sansão se casou com uma filisteia. E fala cá que a festa da matrimônio durava quanto tempo? 7 dias. Uau, uma festa longa, hein? Mas esta era uma festa pagã, porque se casou com uma filisteia. E Sansão tinha que ser um nazareu desde seu nascimento. E se lemos em capítulo 13, versículo 7, fala que um nazireu não deve beber vinho toda a sua vida. Então, se ele estava por 7 dias com pagão, sem dúvida, ele quebrou seu voto nazareu. Uau, esse era o homem de Deus. O homem de Deus, o líder de Deus de aquele tempo, tinha uma dupla vida. Que triste. Era um homem que se casou com uma mulher que não era de Deus. Era um mentiroso. Não respeitava a lei de Deus. Não respeitava a Bíblia. Comeu de um cadáver. Em cima disso, ele quebrou, o mais seguro, seu voto nazareu. Porque celebrou com pagãos por 7 dias, fazendo enigmas com eles. Uau! Mas sabe o que? Seu pecado é ainda maior. Olha em capítulo 16, versículo 1. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Uau! O homem de Deus agora se está entregando a pecados sexuais. Irmãos, Deus tem um plano incrível para nós. E Deus vai cumprir o plano dele conosco, amém? Mas, se você vive em pecado, Deus ainda pode cumprir o plano de Deus para você, mas você vai terminar no inferno. É muito forte. Ele estava com uma prostituta. Vamos seguir lendo. Mesmo capítulo, versículo 4, fala assim: depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Uau! Outra vez, Sansão se apaixona por uma mulher que não era de Deus. O nome da Dalila, no grego, significa flertar. Literalmente isso que significa, flertar. Esta era uma mulher que tinha um estado social alto nos filisteus, porque estava falando com eles. E eles pagavam a ela. Sem dúvida, era uma mulher filisteia. E o que os teólogos falam é que talvez ela era uma prostituta do templo do Dagom. Mas era uma mulher muito atrativa fisicamente. E Sansão tem um relacionamento com ela. Antes do matrimônio, imoralidade sexual. Não eram casados. Uau, muito forte. Como cristãos, temos que ter convicção contra o pecado. Se vamos ser verdadeiros discípulos de Jesus, temos que ter convicção contra o pecado. Há muitos lugares que você pode ser um cristão, mas tem uma dupla vida. Mas Deus sabe se você tem uma dupla vida. A diferença de nós é que, como igreja, queremos que cada pessoa seja um discípulo. Amém? Eu penso em uma amiga que ha estudado a Bíblia por bastante tempo com Linda, Shane, Michelle da USP, amém? Michelle.
Esta mulher jovem é muito incrível. Ela ha estudado a Bíblia por umas, não sei, semanas com as meninas. Ela ha mudado sua vida. Ela quer ser uma mulher que verdadeiramente agrada a Deus. Não somente com palavra, amém? Mas com sua vida. Ela quer dar glória a Deus com sua vida, amém? E hoje ela vai ser batizada para a glória de Deus, amém? Amém? E seus pais estão aqui, seu irmão, amém? Por quê? Porque eles amam a ela muito, amém? Deus está obrando em uma mulher que ha decidido ser justa, não somente com palavras, porque ela sempre acreditava em Jesus, mas com sua vida, amém? E isso dá glória a Deus. Então, que vemos com... Que é o ponto 1 com Sansão? Uma vida dupla. Era o líder do povo de Deus por 20 anos. Mas estava cheio do pecado. Eu tenho um desafio para você hoje. Se você está vivendo no pecado, é hora de lidar com seu pecado. É hora que depois do culto, você fale com um cristão. Se é mulher, fala com uma mulher, homem com um homem. E você confesse seu pecado. E tome decisões de mudar sua vida. Por quê? Porque queremos dar glória somente a Deus. Amém? Então, ponto número 1. A lição da vida dupla. Ponto número 2, que aprendemos de Sansão. E é um ponto muito interessante que nunca havia pensado antes. Eu li isto muitas vezes, mas... Ponto número 2 é que ele era um homem... Português, quero falar em português bem. Sozinho. Era um homem solitário. Essa é a melhor palavra. Era um homem solitário. Se você vê sua vida, tinha algum amigo ele? Não. Tinha alguém que influenciava ele? Não. Tinha alguém que ele estava treinando? Não. Ele era um homem solitário. E se você é um homem solitário, Satanás pode entrar e dominar você. Por que era um homem solitário? Eu pensei isto bastante. Tem sentido porque ele era solitário. Eu entendo porque ele era solitário. Porque Deus havia dado a ele dons incríveis. Imagina, se você pode matar um leão com suas mãos. Se você, outra parte que não li, ele pega as portas da cidade e as move sozinho. Se ele pode matar 3.000 homens, 1.000 homens com um osso, ele não tinha necessidade de ninguém. Por quê? Porque Deus havia dado a ele muitos talentos. E muitos de nós somos assim. Somos cristãos sozinhos. Sim, acreditamos em Deus. Sim, vamos à igreja. Mas temos uma vida sozinha. Não, solitária. Não temos pessoas em nossas vidas que estão lidando com nossa vida, com nosso pecado, que nos estão ajudando, inspirando a ser mais como Jesus. Olha em Hebreus, capítulo 3. Vamos lá. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Hebreus é um livro escrito a uma audiência de cristãos que tinham muito tempo na fé. 20, 30 anos na fé. A verdade, não sabemos quem é o autor de Hebreus. É uma incógnita. Mas em Hebreus capítulo 3, no versículo 12, fala assim. Hebreus 3, 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado causa duas coisas em nós: engana o coração
e endurece o coração. Mas o antídoto vemos aqui mesmo. A Bíblia fala que temos que fazer encorajar-nos uns aos outros cada dia. Isto é o que nós chamamos na igreja o discipulado. É ter amizades profundas na igreja. É não somente vir à igreja para escutar o sermão do domingo, não. É ter amizades profundas com os irmãos, em na qual nos ajudamos diariamente. Por exemplo, Roberto e eu temos um relacionamento discipulado. Roberto e eu falamos todos os dias. Às vezes não falamos mensagem de texto, mas todos os dias temos comunicação. Por quê? Porque eu amo Roberto, Roberto ama a mim, e eu peco e ele peca, e temos que estar falando, animando-nos para que nosso coração não se endureça ou se engane. Amém? Então, é muito importante ter discipulado na igreja. Ter esse amor. O discipulado, irmãos, é amor. É que alguém ame tanto você para involucrar-se em sua vida por amor. Amém? E é incrível esse tipo de relacionamento que temos. Se eu não tivesse discipulado minha vida, eu cairia em muitos mais pecados. Mas por ter amigos que me ajudam, que me animam, quando caio em um pecado, eu confesso. Hoje eu tive um pensamento impuro na rua. Roberto, eu quero confessar isso a você. Roberto, eu também teve um. Que bom. Vamos a orar um por outro, vamos a ser fortes para que o pecado não cresça de aí mais. Amém? É muito importante ter esse tipo de relacionamento. Muitas pessoas ficam também com amarguras no coração. Hemos sido feridos ou feridas por pessoas. Mas temos isso no nosso coração e não falamos disso. Então, cada vez criamos mais e mais amarguras. E amargura, biblicamente, é falta de perdão. E a Bíblia fala, Mateus 5, 16, 17, 14, 16, que somente se nós perdoamos, Jesus nos perdoa a nós, amém? Então, o discipulado é muito importante. E Sansão, ele pensava que ele não necessitava de discipulado. Por quê? Porque era muito talentoso. Sem dúvida, era muito talentoso. Desde o ponto de vista físico, o mais talentoso. Mas seu orgulho fez cair a ele. Então, vamos ter discipulado na igreja, amém? E o terceiro ponto dele, muito interessante, é que ele não tinha um relacionamento com Deus profundo. Sobre o relato de... vamos voltar a Juízes e vamos ver que só temos registrado na Bíblia 2 orações dele. Ele somente ora 2 vezes. A primeira vez, já limos. Que ora ele? Por vingança. Deus, vinga-te! Quero vingar-me por meus 2 olhos. Ele está pensando em Deus. Ele está pensando em ele mesmo. A segunda oração que ele fez é quando ele tinha sede depois de matar 1000 homens. Em capítulo 15 de Juízes, vamos lá. Juízes, capítulo 15, versículo 18, fala assim, depois de matar 1000 pessoas, versículo 16, versículo 18 fala, Sansão estava com muita sede. Eu também tivera muita sede, depois de tanta ação física. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor, deixe pela mão de teu servo esta grande vitória. Morrerei agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há ali, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram, e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada em Acoré, e ainda lá está em Lei. Segunda oração.
Deus, tenho sede. Está orando por uma necessidade dele. Em nenhum momento vemos um relacionamento de amor a Deus. Seu relacionamento com Deus era de receber de Deus. Deus, quero vingança. Deus, quero água. E muitos nós, às vezes, caímos em isso. Oramos a Deus somente quando temos uma necessidade. Deus, tenho problemas econômicos. Deus, tenho problemas em minha família. Deus, tenho problemas de saúde. Mas quem é o homem? Onde está o homem? Onde está a mulher que ora a Deus porque ama a Deus somente? Que ora a Deus porque ele quer passar tempo com Deus. Porque está mais animado de Deus que tiver uma luta de UFC. Porque quer estar com Deus. Onde está esse homem e essa mulher? Onde está o homem e a mulher que ora a Deus? Não para receber de Deus, mas para dar a Deus. O verdadeiro cristão ora não para receber de Deus. E ainda é bom orar por necessidades. Mas o cristão que entende Deus, ora para dar a Deus. Amém? Deus, eu quero dar a você minha vida. Eu quero evangelizar para converter pessoas. Eu quero dar meu tempo, minha vida. Eu quero dar tudo, porque eu amo ao Senhor. Amém? Essas são as 3 lições que podemos aprender de Sansão. Ele tinha muito talento. Amém? Mas tinha uma dupla vida. Ainda que era um líder de Deus. Ele, muito pecado sexual. E com homens e mulheres, temos que ter cuidado contra o pecado sexual. Eu amo o país do Brasil, mas é um país muito sensual. É um país que a imoralidade agora, nunca visto um país tão sensual como o Brasil. Eu he viajado muito. Homossexualismo aqui nunca visto algo assim em minha vida, nunca. O pecado aqui em essa área é muito grande. E nós, como cristãos, temos que ser puros ante Deus. E se somos puros, vamos a brilhar como um diamante em meio da escuridão. Amém? E vai ser incrível para Deus. Sansão era um homem solitário. Não tinha amigos profundos. Eu acho que tinha muitas amizades, mas poucos amigos profundos. E não era aberto. E a última coisa, seu relacionamento com Deus era somente para receber de Deus e não para dar a Deus. A pergunta pode ser feita. Sansão chegou ao céu? Sabe qual é a resposta a essa pergunta? Não sei. Mas sabes que? Eu não gostaria de ser Sansão no dia do juízo. Porque eu não gostaria de ser Sansão no dia do juízo. Vai ele a céu ou não? Deus julgará ele. Mas sua vida não é uma que mereça estar com Deus por uma eternidade. Mas eu não sou Deus. Deus julgará a Sansão. Vamos terminar com uma escritura em 1 Coríntios, capítulo 9. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 9. Paulo fala sobre algo similar. 1 Coríntios 9. Vamos ler. Em versículo 24. 1 Coríntios 9, 24. Vamos lá? Amém. A Bíblia fala assim: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo,
e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Uau, que escritura para Deus! Paulo fala, muito importante aqui, ele fala, eu esmurro meu corpo. Por quê? Para eu mesmo não ser reprovado, depois de pregar a outros. Paulo entendia muito bem que ele podia ir ao inferno, ainda sendo Paulo, ainda plantando igrejas, ainda vindo Jesus no céu, ele podia ir ao inferno, depois de fazer coisas para Deus, se ele não era justo e não dominava seu corpo. Amém? O desafio para nós hoje é o desafio de Sansão. É de entender que ainda que Deus use você, não implica que você vai ao céu. Você e eu temos que ser justos ante nosso Deus. Amém? Tomemos decisões hoje para mudar nossa vida, para dar glória a Deus e para estar com Deus nos céus. Amém? Para Deus seja a glória. Amém.